Olá, produtor e produtora rural, colaborador do Mundo Agro, sejam muito bem-vindos aqui ao AgroTalk. Eu sou a Ângela Ruiz, produtora de conteúdos digitais agro, aqui na Climatempo. E você está sintonizado comigo ao podcast AgroTalk. Antes de mais nada, quero lembrar você de todas as notícias agro disponíveis para você consultar as informações, inclusive os alertas. Acesse agora mesmo o www.agroclima.climatempo.com.br, nossas redes sociais no @agroclima, conteúdo direcionado para você, produtor rural. Como todo mês, vocês sabem que a gente traz aqui informações para vocês de como vai ser o mês subsequente, o que esperar de fevereiro do ponto de vista das condições climáticas para a soja que está no campo e para você que já pensa no milho segunda safra. Vamos conversar hoje, então, com o meteorologista Vinícius Lucírio, que vai trazer para nós aqui essa tendência da previsão para esse mês de fevereiro e uma pitadinha aí de como vai ficar as condições climáticas para o início do plantio do milho segunda safra. Vinícius, seja bem-vindo aqui ao podcast AgroTalk. Obrigado, Ângela, mais uma vez, um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Vinícius, os produtores rurais já estão especulando a respeito de como vai ficar a situação para eles, né, para plantar o milho safrinha. Mas antes da gente trazer para eles essa tendência, essa informação, eu queria trazer aqui para essa primeira parte do bloco do podcast AgroTalk, a gente falar sobre como, de uma forma geral, como vai se desenhar o mês de fevereiro. A Laninha ainda vai influenciar todo esse alto verão de fevereiro aqui no Brasil? Sim, Ângela, no caso, né, o fenômeno Laninha, ele iniciou, né, de fato, no mês de janeiro, mas a gente já sente os efeitos desse fenômeno ali desde a primavera de 2024 e vai continuar influenciando aí até o final do verão, quiçá até o começo do outono, né, que a gente deve ainda Esse Laninha é forte, Vinícius? Não, não é forte, e ele começou um pouco mais tarde até do que o normal, né? Mas vai ter alguma influência até porque, referente às médias globais das temperaturas, nós estamos com aquela região do Pacífico Equatorial bem resfriadas. Não tanto quanto a média histórica, mas em relação ao restante do globo, sim. Então, por isso, a gente vai continuar sentindo. E agora, né, entre esse final de janeiro e começo de fevereiro, nós estamos observando aí esse pico do resfriamento. Então, a influência, né, desse fenômeno deve continuar ao longo dos próximos meses. A gente pode falar que é culpa da Laninha toda essa chuva que a gente está observando acontecer pelo Brasil, porque o ano começou e a gente já viu chuvas volumosas sobre a capital paulista, a gente viu chuvas, o segundo janeiro mais chuvoso em São Luís do Maranhão, nós vimos chuvas se espalhando por vários locais brasileiros e causando muitos transtornos. A culpada disso tudo é a Laninha? Ângela, a Laninha ela tem uma participação importante, já que é um fenômeno que é o principal modulador, né, dos fenômenos climáticos aqui na América do Sul e em outras partes do globo também, quando está atuante durante algum tempo, mas nós temos também a participação de outras causas, né, como, por exemplo, o aumento das temperaturas a nível global, que tem ocorrido, né, nos últimos anos por atividade antropogênica, então, aumento de emissão de gases do efeito estufa, isso faz a temperatura aumentar ao longo do tempo. Isso traz aquecimento dos oceanos também. E sabe o que a gente tem quando nós temos uma condição de temperaturas mais altas? Uma condição da atmosfera poder reter mais vapor d'água, né? Então, a atmosfera fica mais repleta de umidade. Então, os eventos de chuva mais extremos, eles tendem a ocorrer com uma frequência mais alta, até num curto espaço de tempo. Então, por isso, essas chuvas tendem a trazer transtornos, mesmo que numa área ampla, a chuva fique abaixo da média. Parece até contraintuitivo, né? Num ponto, muito estrago por conta de chuva, mas numa região como um todo, às vezes mais seco do que o normal. Então tem isso, né? Tem a participação do aumento das temperaturas a nível global, do Atlântico tropical, né? Como você citou ali de São Luís do Maranhão, com chuvas muito volumosas em janeiro, o Atlântico tropical com temperaturas acima do normal, e no centro-sul, as frentes frias chegando com uma frequência maior, mesmo por alto mar, mas elas influenciam na formação de corredores de umidade. Então, todos esses fatores, né, tem outros também que influenciam, estão trazendo aí volumes mais altos de chuva.
Então, podemos afirmar que fevereiro vai ser ainda aquele mês com a cara do verão brasileiro. Exatamente, com a cara do verão brasileiro, bastante sol, mas muita nebulosidade alternando, né? Porque a cara do nosso verão justamente é sol entre nuvens e pancadas de chuva. Então é justamente isso que a gente deve ter em grande parte do Brasil ao longo de fevereiro, Ângela. Legal. Então vamos trazer aqui então a tendência, né, para fevereiro para as regiões brasileiras e eu quero começar com a região sul. O destaque aqui agora que te chama a atenção para a região sul do ponto de vista agrícola. Nós temos no Rio Grande do Sul, vamos começar por esse estado, uma variabilidade muito grande acontecendo. Algumas áreas estão recebendo chuva, né? Muitas delas por causa de passagens de frentes frias, mas às vezes essa chuva da frente fria não está chegando na faixa oeste do estado, na região central do estado, onde muitos produtores já reportaram aqui para nós no Agroclima e para o podcast Agrotalk, áreas até que estão sofrendo com estiagem. Então, como que fica fevereiro do ponto de vista para o produtor rural brasileiro, o produtor gaúcho? Ângela, no Rio Grande do Sul especificamente, né, o Laninha tem uma correlação alta com relação a volumes de chuva. Não apenas a volumes de chuva, mas sim a como essa chuva é distribuída, né? Porque veja só, nós podemos ter alguns eventos isolados de chuva, mas que em algumas áreas trazem volumes acima do normal. Só que a distribuição é justamente o problema, tá? Porque, em geral, nós temos eventos de chuva mais espaçados entre um e outro, e eles podem até ser intensos, mas ali vamos supor que entre um evento e outro tenha 10 dias de tempo seco e muito quente. Então, isso acaba trazendo déficit hídrico para o solo, não só pela falta de chuva, mas também pelas altas temperaturas e pela umidade do ar que acaba caindo durante esses dias. Então, em fevereiro, a gente deve ter até um padrão similar a esse que eu falei agora, só que provavelmente com mais chuva, mais eventos de chuva do que em janeiro. Por quê? Porque nós vamos ter fluxos de umidade vindo da região norte direcionados para a região sul com uma frequência mais alta. Então, nós vamos ter a influência ainda das massas de ar quente e seco que se formam e se intensificam, né, no norte da Argentina e oeste do Paraguai. Então, o estado gaúcho ainda tem um risco alto para a ocorrência de ondas de calor, especialmente nas áreas de fronteira com o Uruguai e com a Argentina, mas todo o estado está aí nesse pacote, né, com risco elevado para ondas de calor. E os eventos de chuva, né, eles devem ser intensificados por conta desses fluxos de umidade mais frequentes sobre o estado. Então, principalmente áreas do noroeste, das Missões, o Planalto mais ao norte do Rio Grande do Sul, também áreas centrais, tem um risco maior de ocorrência, inclusive, de temporais, mas uma chuva que deve ocorrer em mais dias do que no mês de janeiro. Mas ainda assim, uma distribuição bem irregular, então o produtor agrícola tem que ficar atento a essa distribuição da chuva. Tá? E para Santa Catarina? Santa Catarina, assim como o Paraná também, nós vamos ter aí uma condição de tempo muito abafado no interior desses dois estados, tá? Tempo bastante quente, bastante umidade, com esses fluxos também se direcionando para esses estados. Então, as pancadas de chuva, elas devem ocorrer quase diariamente, e principalmente áreas do sudoeste do Paraná, região de Foz do Iguaçu, Cascavel, Toledo, também mais no oeste de Santa Catarina, também tem esse risco maior para extremos de calor e períodos, inclusive, mais prolongados, com temperaturas que, inclusive, podem passar, né, dos 37, 38, até se aproximar dos 40 graus em alguns períodos. Então, nessas áreas, as pancadas de chuva devem ser mais frequentes, inclusive, do que no Rio Grande do Sul, uma distribuição um pouco melhor, mas ainda assim ocorrendo de forma pontual. É aquela chuva pontual que não enche, igual a gente fala, né, que no interior do Brasil não enche reservatório, e não repõe a água do solo, mas ela deve ocorrer com uma frequência até boa ao longo do mês, mas sempre com tempo muito abafado. Agora, no leste, né, do Paraná e de Santa Catarina, as pancadas de chuva típicas de verão, em geral, elas vão ser mais pontuais, mas a chuva, em geral, ela tem que ser mais frequente. Por quê? Vamos ter mais ingresso de umidade vindo do oceano. Com mais corredores de umidade se formando, nós vamos ter mais desse ingresso de umidade vindo do oceano em direção à costa. Então, também tem risco para chuvas extremas ainda, principalmente entre essa faixa entre Florianópolis e o litoral do Paraná. Então, essas áreas têm que ficar em atenção, e o interior mais para temporais mesmo, inclusive com muitos raios, ventos fortes. Ô, Vinícius, eu tenho aqui uma pergunta da produtora Rosemary Montaner, ela é da cidade de Louisiana, no Paraná.
ela está um pouco adiantada, porque ela também já está olhando lá para frente, né, como que fica a situação dela, e ela queria saber se é possível, né, de alguma forma, ter uma previsão se vai haver lá no período do final do verão, primavera, já pensando no outono, a questão de geadas para o Paraná, porque isso preocupa depois que ela finalizar todo esse trabalho de colheita e plantio que ela já está pensando aí para a próxima temporada. Essa é uma pergunta interessante, Angela, porque nos últimos 2 anos, né, nós tivemos aí falta de frio no início do período frio, né? Então, ali no final do outono, começo do inverno. Nesse ano, até por conta da persistência, né, do resfriamento do Pacífico, até relativo à média global, desde setembro, outubro do ano passado, então nós temos uma tendência a essas massas de ar frio chegarem de forma um pouco antecipada comparado ao ano passado. Então, pelo menos em relação a 2024, nós devemos ter menos picos de calor e propensão a mais dias de frio intenso, já a partir de abril, especialmente em áreas do sul e oeste do Paraná, tá? Mas risco de geada de forma mais ampla no estado do Paraná, em abril ainda o risco não é tão elevado, mas sim para algumas áreas mais altas, pontos de baixada também, especialmente nas áreas ali próximas da divisa com Santa Catarina, mas é a partir de maio que a gente realmente tem que ficar atento à ocorrência de geadas, inclusive em áreas, né, mais do norte do estado. Então, é aí algo que a gente vai acompanhando também nos próximos meses. Sim, é sempre importante dizer, né, Vinícius, que o produtor rural que busca aqui através das nossas redes sociais e do nosso site essas informações para uma tendência mais futura, precisa acompanhar isso de perto, né, com uma consultoria meteorológica, porque a atmosfera é muito dinâmica, né? Então a gente precisa acompanhar e fazer esse trabalho de gestão de meteorologia, né, diariamente, também mensalmente, quinzenalmente. Bem, vamos então para a região sudeste, vamos falar aqui do estado de São Paulo, um grande estado produtor, principalmente ali no interior paulista, onde se concentram áreas de citros, também de café, soja e milho. Como que fica a situação para fevereiro para essas áreas do interior paulista? Ângela, em São Paulo especificamente, né, no interior, a gente deve ter uma chuva mais bem distribuída do que nós tivemos em janeiro, né? Janeiro aí tinha até uma expectativa de volumes mais altos de chuva, mas ela acabou se concentrando mais em áreas do leste e nordeste do Brasil. Então, nós tivemos um padrão de tempo muito quente, com chuvas mais pontuais, mais isoladas, mas elas devem se distribuir melhor ao longo de fevereiro, tá? Inclusive, já com volumes elevados já na primeira quinzena do mês, tá? Mas vamos ter aí alguns períodos de pausa, especialmente mais para o final da primeira quinzena, início da segunda, que pode trazer temperaturas mais altas, tá? Mas, em geral, devemos ter mais dias de chuvas abrangentes do que no mês de janeiro, principalmente em áreas mais do centro-leste, da divisa com o estado de Minas Gerais, desde ali da região de Franca até a região de Campinas, são áreas, né, da Alta Mogiana ali, produtoras de café, então devem ter volumes mais altos de chuva. Em áreas mais centrais e do oeste do estado, essa chuva ela vai também se concentrar em alguns períodos, mas as pancadas de chuva devem ser bem frequentes até. Com esses períodos, né, de alguma trégua ali em meados do mês, mas em geral, mais dias com chuva do que em janeiro, inclusive tendência a chuvas acima do normal, tá? Então, o produtor paulista já fica de olho aí. Está parecendo que fevereiro vai ser bem mesmo esse clima típico de verão, né, para o interior paulista. Calor e também essa disponibilidade de umidade e as chuvas acontecendo. Estado de Minas Gerais é um estado gigantesco, Vinícius, e a gente vamos separar um pouquinho aqui Minas, porque Minas é tão grande, né? O Uai, o Mineiro Uai aqui, ó. Tem o Mineiro do Sul de Minas, tem o Mineiro do Cerrado Mineiro, aquele mineiro que está ali próximo às áreas fluminenses, né, do interior do Rio de Janeiro, toda essa região da Mantiqueira. Separar um pouco aqui esse lado do sul de Minas, diferente daquele Vale do Aço que está mais em direção a norte. Essa área da região da Mantiqueira, onde se constituem muitas fazendas cafeeiras, o próprio Cerrado Mineiro, o Triângulo Mineiro e o sul de Minas. Como que fica a situação primeiro para essa área mineira? Ângela, ali na região do sul de Minas, né, próximo ali da Serra da Mantiqueira, fevereiro começou, né, com muita chuva, né, volumes muito elevados, ainda deve ter alguns períodos de chuva bem volumosos até o final do mês, inclusive
essas áreas devem ter volumes aí superiores à média ao longo do mês de fevereiro, mas também com esse mesmo comportamento que a gente citou do interior de São Paulo. Alguns períodos de pausa com elevação nas temperaturas, que é uma característica até que a gente espera no mês de fevereiro. Eu até costumo falar que fevereiro é um mês, né, do período chuvoso, um pouco diferente de dezembro e janeiro, porque a chuva ela costuma ficar mais concentrada em alguns períodos. Então, oscila, né, períodos de veranico, que são aqueles períodos secos com elevação da temperatura, com outros períodos em que a chuva ela é mais excessiva, né? Ela é bem mais volumosa. A gente deve observar esse comportamento. As pancadas de chuva, no geral, elas devem ser mais frequentes até do que no ano passado, aquelas mais pontuais, mas, em geral, a região da Serra da Mantiqueira e todo o sul de Minas, né, deve receber volumes bem elevados de chuva aí, até superiores à média histórica. E isso também se estende, Angela, até aquelas áreas mais próximas ali do nordeste do estado de São Paulo, a região de Sacramento, Araxá, região de Patrocínio, todo o Triângulo Mineiro também devem ter influência de corredores de umidade, tá? Inclusive tem uma tendência à formação de mais corredores no final do mês, que vão afetar essa região, inclusive. Então, toda essa faixa, desde o Triângulo Mineiro, a região ali do Alto Paranaíba, até o sul de Minas, pegando a região da Serra da Mantiqueira, tendência de chuvas ficando acima do normal e a temperatura mais próxima da média, até ligeiramente acima do normal, tá? Agora, se nós pegarmos ali mais o noroeste de Minas, né, ali a chuva ela também fica acima da média, mas ela é um pouco mais, um pouco menos, ou melhor, um pouco mais mal distribuída, né, em relação a essas outras áreas que eu citei. Eu estava conversando com uma produtora rural do Cerrado Mineiro e ela estava me contando que o café dela lá está na fase de enchimento de grãos. E hoje de manhã eu conversei com um produtor, o Elton, ele é de Campo Belo, Minas Gerais, e ele me mandou uma foto, inclusive, de uma área cafeeira dele, que os pezinhos, assim, estão... É como se batessem, assim, na nossa batata da perna. As árvores ainda estão bem pequenininhas, estão despontando, crescendo, e ele fica muito preocupado com relação a essas chuvas e esse vento, porque como essas árvores elas ainda estão, né, pequenininhas e tem toda aquela fileira, né, que se tem entre uma árvore e outra, ele fica preocupado com esses volumes de chuva exacerbados que podem acabar, né, prejudicando esses pés novinhos. Então, é ficar de olho aí, realmente, nessa chuva ao longo do mês de fevereiro. Mas vai ter calor e vai ter umidade. Sim. E o Rio de Janeiro? Porque o Rio de Janeiro concentra bem ali no interior do Rio, bem também nessa divisa do morro com os mineiros. Como que fica ali para essa agricultura fluminense? Angela, o Rio de Janeiro vai ter uma divisão, né, na tendência das chuvas. Mais áreas do noroeste, norte do estado, inclusive regiões mais do interior, né, ali na divisa com a zona da Mata Mineira, a tendência é que a chuva seja muito mal distribuída ao longo do mês, inclusive com períodos mais longos, né, de pausa nas chuvas, tendência a veranicos, temperaturas mais elevadas por conta disso, mas ali a partir da Serra Fluminense, indo em direção ao sul do estado, né, pegando a região de Resende, Volta Redonda, Itatiaia, também ali na divisa com a Serra da Mantiqueira, né, próximo ali do sul de Minas, ali a chuva deve ter uma frequência mais alta, dessa chuva mais característica de verão, na forma de pancadas, mas os corredores de umidade também atuam ali com uma certa frequência. Então, essas áreas mais do sul fluminense, tendência de volumes ficando acima do normal, quanto áreas mais do norte, abaixo da média, tá? E no litoral do estado, principalmente na Costa Verde, risco de chuvas mais extremas, né? Mas isso é mais por conta da passagem de frentes frias, mas no interior, é uma chuva mais bem distribuída no sul do estado, tá? Nas outras áreas, realmente, a chuva ela fica mais concentrada em períodos mais curtos. Vinícius, você mencionou corredor de umidade e eu não posso deixar de perguntar sobre a zona de convergência do Atlântico Sul, né, que é um sistema comum nessa época do verão no Brasil, né? Ele se forma durante essa estação. Em fevereiro, a gente vai observar, a gente começou agora, fevereiro, com a atuação já desse fenômeno, dessas ACAS, mas ao longo de fevereiro a gente pode observar formação novamente desse sistema? Sim, principalmente ali a partir da segunda quinzena, a gente deve ter mais eventos, né? Uma zona de convergência do Atlântico Sul, Angela, nada mais é do que um corredor de umidade, né? Que ele
tem uma configuração de ventos em várias camadas da atmosfera, bem estruturadas, e ele tem que atuar por um período mínimo de 3, 4 dias, né, para ser uma zona de convergência do Atlântico Sul. Então, corredores de umidade, realmente vamos ter vários ao longo de fevereiro, muitas vezes direcionados para a região sul, outras vezes para a região sudeste, então é como se o corredor dançasse de um lado para o outro, né? Mas a gente deve ter, sim, ZACAS, né, que é a sigla que a gente fala de Zona de Convergência do Atlântico Sul, alguma vez durante a segunda quinzena, pelo menos mais um evento, tá? Então, realmente, esse fenômeno deve trazer aí mais chuvas volumosas de forma abrangente também. E o Espírito Santo fica na rota da influência dessas ZACAS ou o Espírito Santo tem uma outra condição de clima para o mês de fevereiro? Angela, o Espírito Santo já fica numa condição mais tendendo a mais seco, tá? No caso, uma persistência de massas de ar seco, a atuação de alguns bloqueios atmosféricos, deve deixar o tempo quente e com chuvas bem irregulares, bem mal distribuídas ao longo de todo o mês, em praticamente todo o estado, tá? Inclusive no litoral, ou melhor, né, no litoral, inclusive no interior também, até na divisa com o estado de Minas, e até colocando, né, no mesmo balaio, o leste de Minas, que também deve ter essa condição de chuva mais mal distribuída e abaixo do normal. Então, essas áreas ficam mais sujeitas a essas pancadas de chuva bem mais pontuais provocadas pelo calor e pela umidade mais elevada. Então, nessas áreas, chuva abaixo do normal e temperaturas acima da média, mas os corredores de umidade em si não devem afetar de forma tão frequente o estado do Espírito Santo. No final do mês, a gente pode ter algum evento mais curto que, porventura, pode trazer os volumes de chuva aí quase do mês inteiro num único evento, mas é algo que a gente tem que acompanhar. Mas, no geral, o Espírito Santo realmente tem que ficar atento a essa condição de chuva mais irregular, né? E mais isolada. Ou seja, o produtor capixaba tem que ficar de olho no calor de fevereiro, né, nessas altas temperaturas, nessa chuva irregular, dependendo do que o produtor planta ali na região. Eu sei que tem bastante área de café, mas talvez necessite aí de uma irrigação complementar. Vamos então agora para a região centro-oeste, uma região muito importante, com polos produtores importantes. A gente está com Mato Grosso do Sul já avançando nessa colheita da soja, mas também temos aí os produtores do Mato Grosso do Sul avançando já com o plantio do milho segunda safra, que precisam de chuva, de clima favorável, pelo menos até março, para ter uma safrinha com ótima produtividade, né? Então, esse período que eles vão começar agora, estão iniciando a semeadura do milho segunda safra, que vai se estender até meados de março, esse é o período crucial para que eles garantam, né, boas produtividades, mas tem que ter condição climática favorável. Então, eu queria falar dessas áreas do Centro-Oeste. Vamos começar com o Mato Grosso do Sul, que está colhendo a soja. Como que fica aí fevereiro para essa colheita? Ângela, Mato Grosso do Sul deve ter mais chuva do que em janeiro também, tá? Fevereiro aí tende a ter mais eventos de chuva do que em janeiro, mas vamos ter aí alguma divisão. Algumas regiões do Mato Grosso do Sul vão ter comportamentos diferentes de outras áreas. Então, por exemplo, áreas da fronteira com o Paraguai, principalmente ali região de Bela Vista, Bonito, Porto Murtinho, até mesmo a região do Pantanal, ainda devem ter uma chuva mais mal distribuída, né, com calor intenso, né, inclusive, se nós pegarmos ali região de Porto Murtinho, nós tivemos mais de 10 dias ao longo do mês de janeiro com temperaturas acima dos 40 graus, que é algo que, mesmo no mês muito quente, não é tão comum de acontecer. Então, essa tendência a ondas de calor nessas regiões continua, tá? Mas as outras áreas, pegando principalmente norte, centro e leste do estado, então pegando São Gabriel do Oeste, Chapadão do Sul, Três Lagoas, Paranaíba, até mesmo a região de Campo Grande, já deve ter uma condição de chuva mais bem distribuída. Tempo muito abafado, quente como é normal para essa época do ano, mas também não muito acima da média, e chuvas um pouco acima do normal para essas áreas, principalmente mais próximas da divisa com o estado de São Paulo. Então, veja só, a gente tem um estado do Mato Grosso do Sul bem estratificado em relação à chuva, a gente pegar nesse de oeste para leste, né? Então, menos chuva no oeste, mais chuva no leste. E uma condição de chuva mais bem distribuída no sul do estado também. Então, região de Dourados, Iguatemi, Sete Quedas, Itaquiraí, todas essas áreas devem ter mais eventos de chuva do que em janeiro também.
Ou seja, as áreas que vão ter mais chuva, a gente tem que pensar também que quando a gente pensa em precipitação, a gente pensa em grande quantidade de nuvens. E aí, para essa cultura que está no campo, às vezes falta até radiação solar, porque essas nuvens impedem, né, que a radiação chegue até essa plantinha que está crescendo lá no campo. Então, mais uma vez, é importante aqui que o produtor de Mato Grosso do Sul tenha em suas mãos as informações climáticas para poder fazer essa tomada de decisão bem redondinha, para não acontecer dessa variabilidade, né, entre uma área do campo e a outra área do campo, trazer uma produtividade inferior entre uma e outra, porque, pelo que você falou, algumas áreas vão receber mais chuva, outras menos, outra com um pouco mais de calor, outras menos, né? Está bem variada a questão da chuva aí pelo Mato Grosso do Sul ao longo de fevereiro. E aí esse produtor já fica pensando em março. Você tem uma pitadinha aí de março para o Mato Grosso do Sul? Então, Angela, março realmente deve ter uma concentração maior dos eventos de chuva na primeira quinzena, né? Então, geralmente, quando temos alguma atuação de laninha, a tendência é que a chuva, né, nas regiões do Brasil que tem esse período chuvoso bem marcado, corte um pouquinho antes do normal. Então, a tendência é que haja esse corte, né, antecipado, até comparado ao ano passado, mas não deve ser um corte assim tão, né, tão certeiro, Cravado. tão travado, exatamente, na segunda quinzena. A gente vai ter uma redução gradual ao longo da segunda quinzena de março, tá? E abril é que deve ter realmente uma condição de tempo mais seco, com chuvas mais favorecidas ali por passagem de frentes frias, né? Que elas já devem começar a chegar ao Mato Grosso do Sul a partir de abril, mas em geral chuva regular até ali o final da primeira quinzena de março e diminuindo de forma gradual. Então, não deve ser um corte tão seco. Sim. Vamos levar o nosso guarda-chuva do verão para o estado de Mato Grosso agora, porque Mato Grosso praticamente já finalizou a colheita da soja, está terminando algumas áreas e já está preparando a terra para o plantio do algodão, né? E também algumas áreas plantam algodão consorciado com esse milho segunda safra. Como que fica fevereiro para esse produtor que está querendo jogar ali a semente do algodão na terra? Ângela, Mato Grosso vai ter ali no sudoeste do estado, né, uma condição ainda de chuvas mais irregulares, então uma chuva mais mal distribuída, até um padrão bem parecido com o da região do Pantanal Sul Mato Grossense, mas ainda assim com mais chuva do que nessa área, tá? Mas nas outras áreas, pegando norte, centro e leste de Mato Grosso, a gente deve ter uma condição de chuva mais acima do normal. Porém, áreas da divisa com Goiás e Tocantins, e também o sul do Pará, devem ter essa concentração maior em alguns períodos, né? Então, atenção aí a alguns períodos de veranico, principalmente agora, final da primeira quinzena, início da segunda, com períodos de temperaturas altas e chuvas mais isoladas, mas, no geral, a chuva ela tende a superar um pouco a média na maior parte do estado, tá? Inclusive região de Cuiabá e região também ali mais do leste de Mato Grosso. Então, é uma chuva que também vai variar bastante ao longo do mês. Isso, ela vai vir concentrada em alguns períodos, né? Vamos ter aí a atuação de corredores de umidade, especialmente desde daquela região ali da divisa com o sul do Amazonas e Pará, indo em direção ao sul de Goiás. Então, essas áreas, mesmo com uma distribuição, né, um padrão mais irregular, elas ainda tendem a ter chuvas um pouco acima da normalidade, justamente por conta dessa concentração. Ok, então o produtor que vai colocar aí a colheitadeira no campo tem que ficar de olho nas condições aí dessas janelas boas para o plantio e rezar para a chuva cair no momento certo aí, né? De acordo com a janela ideal que ele vai fazer o planejamento dele. Você falou de corredor de umidade, falou de Goiás, então o sul do estado está na rota, o sul goiano está na rota desse corredor de umidade em fevereiro. Tá, sim. Então, assim, pegando desde o oeste de Goiás, passando pela região central e sul, a região mais propícia a ter ocorrência de corredores de umidade, de forma até mais regular ao longo do mês, né? Porque o sul de Goiás, ele vai ficar ali naquela interface entre os corredores de umidade que se formam mais no leste do país e os fluxos de umidade que se concentram mais no oeste. Então, essa região acaba sendo, de certa forma, beneficiada por mais dias com chuva, né? Então, sul de Goiás, áreas mais centrais e na divisa com Mato Grosso, tendência a chuvas acima da média, uma regularidade maior, tá? Mas olhando um pouco mais
Para o lado de Minas Gerais, ali em torno do DF, divisa com a Bahia, Tocantins, ali a chuva é mais pontual, inclusive com alguns períodos de pausa, tá? Então, áreas mais do norte de Goiás, a gente espera que haja alguns períodos de veranico, com elevação da temperatura, períodos mais ensolarados e chuvas aí pontuais ocasionadas pelo calor e pela alta umidade. Uma condição típica de verão, porém, com essa distribuição, né, mais pontual, que acaba produzindo volumes um pouco abaixo do normal na maior parte das áreas. Mas, pontualmente, podemos aí ter chuvas bem volumosas. Você sabe que ali a região do Distrito Federal, as pessoas não comentam muito, não têm ideia, porque acham que ali o Distrito Federal, Brasília, é só o lado político, né? Mas, na verdade, tem muito produtor rural naquela região, especialmente ali naquelas áreas do Distrito Federal, sentido Minas Gerais, há muita área agrícola por aí, e pelo que você comentou, esse produtor aí vai precisar contornar alguns desafios e, se bobear, vai ter que também usar, quem puder, claro, de uma irrigação aí, porque, pelo jeito, vai ter bastante calor e chuvas aí acontecendo de forma pontual. Tem que ficar de olho, né, Vinícius, nesse clima. Realmente, Angela. Quero, para já a gente começar a direcionar aqui para o final desse podcast, eu quero falar sobre a região de polo agrícola muito importante, que é a região do Mato Piba. Então, eu vou destacar aqui no Nordeste algumas regiões que a gente sabe que tem muita área agrícola importante, que é o caso do Maranhão, que é o caso também daquele todo interior ali do Ceará. E eu queria saber de você como que fica essa condição de chuva para essas áreas produtoras desse entorno do interior do Nordeste, pegando ali também o Piauí, polo importante, e o Maranhão. Angela, pegando ali então essa porção, né, mais do Piauí e do Maranhão, a gente deve ter um aumento da chuva de forma gradual ao longo do mês de fevereiro, até como é esperado, né, de acontecer nessa época, especialmente em áreas mais do norte desses dois estados, porém, ela começa a distribuir em áreas também mais do centro e sul, tanto do Maranhão quanto do Piauí. Como a gente falou logo no começo, né, o norte do Maranhão já sofreu com chuvas muito volumosas agora em janeiro, mas agora vamos começar a entrar de fato na quadra chuvosa ali do norte da região nordeste, então começa realmente a aumentar essa frequência, né, dos eventos chuvosos, tanto no centro-sul do Maranhão quanto do Piauí. Isso acaba trazendo alguma condição para chuvas volumosas durante alguns períodos também no oeste da Bahia e em Tocantins. Porém, no geral, o Mato Piba fica com essa chuva mais isolada, né, mais pontual, uma atuação menos frequente de corredores de umidade, que devem ficar um pouquinho deslocados para áreas do centro e sul do Brasil. Então, ali, a chuva ela vai ser frequente, ela vai ocorrer praticamente todos os dias, mas a temperatura ela deve ficar um pouco acima do normal, porque justamente vamos ter mais radiação solar, menos nebulosidade, por conta de uma atuação menos persistente de corredores de umidade, tá? Então, nessas áreas do Mato Piba, realmente a situação é de chuva mais pontual, típica de verão, porém mais mal distribuída. E isso a gente pode colocar no mesmo balaio a Bahia, né? Porque a Bahia tem cacau, tem algodão, também é um polo importante produtor, principalmente o oeste baiano. Sim, o oeste da Bahia também fica nessa mesma situação, né? Assim como o Tocantins, o sul do Maranhão e o sul do Piauí, com uma condição de chuva mais irregular, mas o oeste da Bahia ainda pode ser beneficiado mais frequentemente por corredores de umidade do que áreas um pouco mais ao norte do Mato Piba, né? Então, pegando principalmente Maranhão e Piauí. É aquela região mais próxima da divisa com Goiás e Minas, aquela pontinha ali no oeste da Bahia, é que realmente pode ter aí eventos mais frequentes de chuva, mas, no geral, praticamente todas as áreas com padrão bem similar. Você já falou do Tocantins, que faz parte ali da região norte, mas tem um estado produtor da região norte também muito importante, que é o Pará. O Pará, ele tem 1 milhão de hectares agricultáveis e, neste momento, vou até usar aqui como exemplo a região de Paragominas. Nesse momento tem produtor lá que ainda está realizando o plantio da soja, acredite se quiser. Por quê? Geralmente, a janela, eles começam a plantar em novembro, mas esse ano a chuva de novembro não chegou. E o que esse produtor fez? Segurou para plantar agora, entre dezembro e janeiro. Então, muitos plantaram em dezembro,
vão colher a soja que foi plantada em dezembro, em abril, mas ainda tem produtor em Paragominas fazendo o plantio da soja, que esse plantio que ele está fazendo nesse momento, ele vai colher lá em maio. Mas se especula lá na região como vai ficar a situação para o plantio do milho segunda safra, porque quando ele começar a colher essa soja entre abril e maio, ao mesmo tempo que ele vai colhendo, ele já quer jogar o milho segunda safra no campo. Então a gente vai falar de fevereiro aqui, mas eu queria que você estendesse um pouquinho, porque eu conversando com eles essa semana, eu vi essa preocupação rodando ali a cabeça desses produtores com relação ao plantio do milho segunda safra, na hora que eles estiverem colhendo, terminando essa soja. Certo. Agora em fevereiro, Ângela, o estado do Pará, em geral, a gente observa um aumento dos volumes de chuva, isso em praticamente todas as regiões do estado, principalmente faixa litorânea, né? Por conta da aproximação da zona de convergência intertropical. Então, a região mais litorânea do norte, do Pará, tem volumes de chuva mais elevados, uma frequência mais alta também. Região de Paragominas tende a ter um aumento dos volumes de chuva e da frequência também, agora em fevereiro. Nós tivemos aí um atraso, né, na regularidade das chuvas ali no final de 2024. Então, agora, realmente, deve ser um volume bem mais elevado comparado aos meses anteriores. Mas, estendendo um pouco essa projeção ali para até abril, maio, abril ainda costuma ser um mês de bastante chuva no norte do Pará. A zona de convergência intertropical, ela faz a máxima aproximação da costa norte do Brasil entre março e abril. Então, isso deve beneficiar com a entrada de bastante umidade do oceano, ali naquelas áreas mais do centro-nordeste do Pará, né, até abril, começo de maio, mas ao longo de maio, tendência principalmente para o final da primeira quinzena, ao longo da segunda quinzena, que a chuva vai ficando cada vez mais rara, cada vez mais escassa, como é normal da gente observar nessa época do ano. O mês ainda começa com pancadas de chuva, até alguns temporais, mas o final do mês, em geral, tende a ser mais seco, tá? Então, esse ano a gente deve observar esse comportamento, até porque essa condição de laninha favorece mais chuva no norte e no nordeste do Brasil. Então, se nós tivermos essa influência realmente do fenômeno, a tendência é boa ali para abril e começo de maio, pelo menos. Ou seja, julho lá nessa região do Pará já nem chove mais. Então, se chover, né, aí a gente pode contar com uma chuvinha ali em maio, e espremendo aí alguma coisa para junho, se chover, né? Então, produtor rural aí do Pará, dessa região de Paragominas, tem que ficar atento aí às previsões, às próximas previsões, e pensar bem aí como que vai administrar esse plantio do milho, porque em maio, então, não está assim, né? Todo florido para chuva, não é aquela coisa de abrir todo o guarda-chuva aqui, né? Para maio lá em Paragominas. Exato, ali no norte, ali no nordeste do Pará, como já tem uma diminuição climatológica da chuva, a tendência é que ainda chova um pouquinho mais do que o normal. Só que realmente é um mês em que a chuva vai diminuindo, é o início do período seco. Junho e julho, então, a gente já nem espera, né, muitas pancadas de chuva, elas são muito pontuais. É melhor nem criar muita expectativa com relação à chuva em junho e julho. Tá joia, Vinícius. Muitíssimo obrigado pelos seus esclarecimentos. Eu acho que o produtor rural que nos acompanha aqui pode ter uma noção, né, dessa tendência aí para esse mês. A gente esticou um pouquinho aqui, falando sobre os outros meses subsequentes, mas lembrando você, produtor rural, que a atmosfera é bastante dinâmica, a gente trouxe essa tendência aqui, mas tem que ter um acompanhamento de uma consultoria meteorológica para que você possa fazer a tomada de decisão de forma correta. Não é verdade, Vinícius? É isso mesmo, Angela. Na consultoria, a gente faz uma análise, como a gente faz aqui, mas de forma muito mais completa, com muito mais detalhes, focada, né, nas regiões de interesse e sempre olhando meses à frente, passando, inclusive, o comportamento, né, da chuva, da temperatura, algo que muitas vezes, olhando no mapa, a gente não tem essa informação. Às vezes a gente vê um mapa com uma anomalia positiva ou negativa de chuva, mas não imagina que, por exemplo, uma região com tendência a chuvas acima da média pode ter uma quantidade pequena de dias no mês com chuva. Isso interfere no resultado final. Então, na consultoria, nós conseguimos passar esse tipo de tendência, então é realmente muito importante fazer esse acompanhamento aí para 3, 6 meses à frente, né, acompanhar como os oceanos influenciam. É realmente muito interessante, inclusive, fazer esse acompanhamento, tá?
Vinícius, uma dúvida. O produtor rural que quer contratar uma consultoria, ele pode pedir essa consultoria através de Latilon daquela propriedade? Se ele tiver uma propriedade, por exemplo, em Goiás e outra no Tocantins, ele consegue traçar um planejamento, uma consultoria que ele possa entender o que vai acontecer dentro da propriedade de Goiás e a do Tocantins ao mesmo tempo? Sim, a gente consegue fazer essa tendência, né? É mais regionalizado, né? Mas no geral, principalmente no Agroclima Pro, a gente tem essa previsão pontual por Latilon, mas na consultoria a gente também consegue fazer essa tendência mais regionalizada, pensando no ponto do produtor. Uma última pergunta para a gente fechar esse podcast, porque é o seguinte: quando a gente pensa em verão, alto verão, fevereiro, corredores de umidade, chuva, a gente pensa logo no raio. E pensamos também em queda de granizo, e isso, raio e granizo, também afeta o produtor rural brasileiro. Então isso quer dizer que a gente vai ver muitos trovões por aí em fevereiro e, quiçá, um local ou outro ter um registro de granizo, Vinícius? Sim, né? No caso, raios é algo que a gente realmente espera durante o verão, é muito comum de acontecer, a gente deve ter principalmente em áreas mais da região sudeste, centro-oeste, por conta das pancadas de chuva muito frequentes, né? E granizo, o risco até durante eventos de laninha é mais alto porque a alta atmosfera ela fica um pouco mais fria, né? Então isso favorece o maior crescimento de pedras de granizo e a manutenção delas até o solo. Então, realmente aumenta o risco, especialmente em áreas mais elevadas, né? Como a Serra da Mantiqueira, áreas mais da Serra Gaúcha Catarinense também tem um risco, né, para a ocorrência de granizo um pouco mais alta, mas realmente nós temos esse risco aí prosseguindo ao longo de fevereiro, Angela. Tá certo. E pelo céu a gente vai também observar aquelas nuvens gigantes, cumulonimbus, né, que impressiona todo mundo. Tem gente que liga aqui para nós e fala, parece um disco voador entrando aqui pela... A gente viu muitas fotos que mandaram para a gente aqui ao longo de janeiro, então isso com certeza aí vão haver outros registros ao longo de fevereiro. Vinícius, muitíssimo obrigada, até a próxima, que é o mês de março, com outras informações aqui e atualização dessa tendência aí para o produtor rural. Obrigada. Foi um prazer, Ângela, obrigado pelo convite, conta sempre comigo. Obrigada, tchau.